Rosa Pereira. É Pereira, mas não é parente. Mas estaremos conversando com ele sobre isso. Tudo bem, Isaac? Prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Quem lida com abelha não pode ter medo de microfone, né, Isaac? De jeito nenhum, né? Não. É a primeira vez, né, então... Mas também teve a primeira vez para lidar com as abelhas, né? Isso, a primeira vez a gente teve um certo temorzinho. Um receio, né? Um receiozinho. O que vem ser abelha sem ferrão? Já diz tudo, é uma abelha sem ferrão, enfim, mas é diferente dessa abelha que nós conhecemos aí no dia a dia, Isaac? Explica um pouquinho pra gente, por favor. Sim, a abelha sem ferrão, ela é uma abelha nativa brasileira. Existe uma imensidão de variedade dessa abelha, né? A abelha sem ferrão, a abelha nativa brasileira. E no Brasil existem mais de 300 espécies de abelha sem ferrão. Eu achei que era um tipo de abelha sem ferrão. Não, mais de 300 espécies de abelha sem ferrão. E elas são as nossas, nativas daqui. A maioria das pessoas não sabem. E quando se fala em abelha sem ferrão, as pessoas logo já pensam que é aquela que pica, aquela, né, que faz mal, mas na realidade é a abelha sem ferrão mesmo, né? Nativa da nossa região. Uhum. Vamos então fazer uma separação aqui. Aquela abelha que ataca, que causa acidentes, às vezes até mortes, dependendo da quantidade de ferroadas que a pessoa leva, e se for alérgico, mais ainda. Que tipo de abelha é essa? Na realidade, no Brasil, duas qualidades de abelha, né, que picam, né? É a europeia, que veio em 1839 para o Brasil, e a africana, que veio em 1956. Foi introduzida no Brasil em 56 pelo Kerr, né, o criador da abelha sem ferrão, e ele resolveu trazer a africana para cá, e elas acabaram escapando e deu no que deu, que hoje está povoado o Brasil de abelhas africanas, né? Povoou de abelha primeiro, agora já está enchendo de javali. Assim, cada vez que você tenta implantar alguma coisa, não se tem controle, vira essa praga, né, o Isaac, infelizmente. E ela... Por que se difundiu tanto esse trabalho da abelha com ferrão, que me parece que deixaram meio de lado a abelha sem ferrão, o Isaac? Na realidade... Ou é impressão minha, daqui a pouco é impressão. Mas é isso aí. Na realidade, as abelhas sem ferrão, como elas não oferecem resistência, e as pessoas, os meleiros, foram assim, os desmatamento, os meleiros foram os grandes predadores, que elas foram ficando em extinção, né? Estavam à beira da extinção, as abelhas sem ferrão. E as africanas foram sendo criadas em caixas racionais e devido à sua grande produção do mel, né? Uhum. Que quem cria a abelha africana, ele sabe que tem um lucro do mel, então ali criou a abelha africana, você quer a produção de mel. Uhum. E com isso as nossas, como elas não oferecem resistência, oferecem perigo, as pessoas foram melando, cortando as árvores, tirando o mel, e elas foram morrendo, né? E foram assim desaparecendo, quase em extinção, nas abelhas sem ferrão. Tanto é que a maioria das pessoas hoje não sabe que elas existem, né? As nossas nativas, né? Pois é isso que me chamava a atenção. E qual que é a diferença do mel de uma abelha com ferrão, essa europeia e africana, para uma abelha nativa brasileira? Tem diferença em qualidade e em quantidade? E qual seria essa diferença? Na realidade, a diferença é grande. Primeiramente, em qualidade, o mel das nativas, ele é um mel com mais qualidade, porque eles são mais seletivas, né? Elas escolhem esse tipo de flor, tem uns tipos de flores que elas preferem, que as africanas não gostem, elas vão, então... elas são mais seletivas na escolha das flores, e o mel, ele é mais saboroso, é um mel mais líquido, que ele contém de 25% a 30% mais de água, né? Então ele é um mel mais líquido, e ele é um pouco ácido e não é tão enjoativo igual o mel da africana. Uhum. O mel da africana, você come uma colher dele e ele já sente, né, do açúcar forte. Então o mel das nativas é um mel saboroso, um mel gostoso mesmo, mais líquido. E o mel das africanas, ele é infável, né? E o mel das nossas nativas, ele é em pote, a gente chama de pote, né? São as bolinhas que elas enchem de mel. Então, enquanto o mel das africanas, ele vai para uma sugadora, e lá as pessoas colhem. O nosso, como ele é um mel que ele é feito em potinhos, que elas enchem de potinhos ninhos,
requer um sugador, né? Uma seringa, um sugadorzinho. Tem pessoas que criam bastante abelhas, tem, né, 2.000 caixas, então eles têm sugador elétrico ali para estar furando os potinhos e sugando esse mel. Mas a qualidade é bem melhor, todas as pessoas que provam veem que realmente está aí, tem na internet a informação da medicinal, um mel assim mais, né? E produz menos mel a abelha sem ferrão do que a outra? Produz. Pelo seguinte fato, que uma caixa de abelha africana, ela vai de 30.000 a 50.000 abelhas, né? E uma caixa de abelha sem ferrão, abelha nativa, ela, por exemplo, a mandaçaia, uma abelha que está na nossa região, ela é do tamanho da africana, mas ela tem de 400 a 500 abelhas, né? Não incha. Nossa, é uma diferença monstra. Então a diferença é grande. E daí, precisa nem dizer por quê, né? A diferença, né? Isso, pela quantidade de operários. De operários. E daí tem as uruçu, que já fazem um pouco mais de mel, que elas vão até 2.000 abelhas por caixa, são nativas nossas também. Então é em torno disso aí, a diferença, né? Uma abelha que dá para você ter uma caixa em casa, por exemplo, se você tiver local para elas se alimentarem, né? Dá. E a abelha nativa, as nossas, elas são criadas em casa. Eu, por exemplo, na minha garagem, eu tenho acho que 9 caixas na garagem. Olha só. Atrás da casa eu tenho mais de 20 caixas de abelha, várias espécies das nossas nativas. E ela não oferece perigo nenhum, né? Uma abelha é muito bom de trabalhar. Na realidade é uma atividade que está sendo conhecida agora, né? Que legal. Independente da pessoa que decide trabalhar com elas, né? É muito bem. E a abelha está na categoria dos insetos? Está. No inseto, né? É um inseto que ele incomoda, ele chega a entrar dentro das residências de uma maior quantidade, pode quem sabe, incomodar as pessoas que se sentem incomodadas com insetos? Não? Você pode ter quantas caixas você quiser ao redor da sua casa, você simplesmente olha o movimento delas em frente às caixas, né? Ela não oferece perigo, não incomoda, diferente da africana, que você derrama um açúcar ou qualquer coisa, elas, né, estão ali arrodeando. Já te vê nas lixeiras, aí na cidade tem abelha. Então... Mas é muito bom de trabalhar, né? Muito bom. Prazeroso até, né? E a abelha africana, pelo jeito, não escolhe nada, porque a gente vê uma latinha de refrigerante, a abelha. Tá. Já a nativa... A nativa, elas são mais discretas. Eu sempre digo assim que as pessoas me duvidam que existe abelha sem ferrão. Eu digo, você não sabe, mas elas podem estar atrás da sua casa, porque elas são discretas. Temos a mandaçaia, guaraipo, bugia, algumas abelhas bem grandes, enxames fortes na nossa região. Como elas são discretas, você chegou perto da entrada delas na árvore, elas se escondem. Olha só. Elas se escondem. Mesmo que esteja cheio de mel, elas se escondem, são discretas. Ao contrário da africana, que chegou perto, elas vêm encontrar a gente. É verdade. Elas... tanto que elas têm a sua própria defesa formada, né? É toda uma hierarquia dentro, né, da colmeia da abelha africana. E como é que está o trabalho da associação, Isaac? Na realidade, está indo bem. O carro-chefe da associação, na realidade, é um curso de meliponicultura. Nós temos no Rio do Sul, que o nosso professor é o Siegfried Fromm, né, professor de inglês na Universidade Federal Catarinense e professor de meliponicultura também. E ele também é o presidente estadual da meliponicultura em Santa Catarina. Então, o Rio do Sul está bem servido, né? É verdade. Então... Tá indo bem. Nós tivemos o nosso primeiro encontro este ano, e Deus, criador da região, né? Este ano no curso foram 17 alunos formados, né? Com diploma certinho, 160 horas de curso de meliponicultura, sobre manejo. E os criadores da região também, que tem vários criadores, fazem parte do grupo. Então a gente está com um grupo bem bacana, vamos dizer assim, né? Bem legal. Ô Isaac, você que está trabalhando na área, quem sabe a produção menor de mel da abelha nativa em comparação à europeia e africana, ela pode ser compensada com uma quantidade maior de caixas, por exemplo, a serem colocadas? Porque hoje tu vai usar uma abelha com ferrão, por exemplo, você não pode colocar em qualquer local. Você tem que dimensionar a quantidade de caixas tanto pela população que ela tem, quanto pelo perigo de um ataque, que isso pode acontecer. O que acabo quase que descartando com a abelha nativa. Pode compensar uma coisa com a outra?
Na realidade, o que compensa é o preço do mel. Ah, é? O preço do mel da abelha africana, ele está em torno de 15 a 20 ou até 30 reais. E o preço do mel das nativas é de 80 reais. Nossa! De 60 reais para cima, né? Então o preço da Jataí e o mel das nativas ele é vendido por litro, né? Então não por ser mais líquido, por né? ser mais líquido. E, por exemplo, por ele ser um mel mais caro, as pessoas vendem ali 250 ml, 600 ml, então é vendido por litro. E o preço bem mais elevado, né? Então você tem ali 100 caixas de abelha, para a produção de mel, você vai vender um preço bem mais elevado que o mel da africana, né? E tem mercado, Isaac? Na realidade, por enquanto, na região da Amazônia. Lá tem várias regiões, várias cidades, que eles vivem em torno dessa função, né? Eles sobrevivem, aliás, com a venda do mel, que tem a associação dos municípios, né? E eles vendem esse mel em toneladas das abelhas nativas. Lá eles vendem bastante. E nós, aqui na nossa região, no sul, ainda a gente, como a coisa ainda está, vamos dizer assim, está meio assim nova para nós, engatinhando, a gente está na produção de enxames. Bom, o pessoal nem descobriu ainda que existe a abelha sem ferrão, né? Quanto mais o mel, né, produzido por essa abelha, né? Então a gente está na produção de enxames. Qualquer criador de abelha, você vai ali, ele está produzindo os enxames, porque a abelha nativa, como qualquer outra abelha, desde a mirim até as do sul grande, do nordeste, elas soltam enxame, desde a mirim. Então, todo ano, qualquer espécie de abelha solta enxame, as nativas não é diferente. Então, quando chega na época da enxameação, por isso a gente faz o curso para aprender o manejo. Certo. Daí a gente faz a multiplicação do enxame. A gente pega metade daquele enxame e coloca em outra caixa. Quando elas estão prestes a soltar enxame, a gente faz isso manualmente, com sol quente, sem luva, sem proteção, sem nada, porque é uma abelha boa de se trabalhar, né? Certo. Então a gente está fazendo a multiplicação dos enxames. E por enquanto a gente não tem a venda do mel. Se alguém procurar, por exemplo, você chega num criador, quer comprar 1 litro de mel, ele vai tirar para você 1 litro de mel, tranquilo. Mas ainda não tem no mercado para vender, né? O mel. Certo. Eu estava prestando atenção aqui, que é mais fácil. A própria manutenção que se precisa fazer nas caixas, então, é super fácil, né? Tranquilo. Inclusive, tem amigos meus que criam essa abelha. As esposas ficam em casa, cuidando das abelhas. Olha só. Fazendo as multiplicações dos enxames, abrindo as caixas, vendo como é que elas estão, fazendo a manutenção em geral. As esposas cuidam. É uma abelha muito bom, muito mansa. Para ver como a gente era cabeçudo antigamente, o Isaac, eu estou fazendo uma brincadeira, é claro, mas a gente achava o mirim no mato e ao invés de usarmos de alguma técnica para levá-los para casa, a gente cortava a árvore. Eu não sei se já aconteceu de você ter visto isso, mas tu levava o toco da árvore com um enxamezinho lá para casa, né? E tirando ele do habitat dele e ainda destruindo a natureza. A gente estava, né, naquela época. Vocês estão fazendo com a associação o serviço inverso agora, né? Criando mais abelhas e depois, se elas quiserem criar suas próprias colônias na natureza. Isso mesmo. Não é verdade? Então a gente faz isso aí e quando a gente mexe num ninho de abelha no mato, abre ali para tirar o mel, naturalmente aquele enxame vai morrer, né? Ah, é? Porque a formiga ataca, o furídeo. É verdade. Tem o furídeo, uma mosquinha, uma praga, ela ataca as abelhas. Então, quando você mexeu no ninho, você tem que saber o que você está fazendo. Você pode colher o mel, você pode trabalhar com elas, mas sabendo o que está fazendo, né? Porque deve existir alguma coisa na composição que elas usam ali para fabricar o mel e fazer a sua colmeia, que afugenta esses bichos, né? Quando o humano vai lá e mexe e destrói tudo, acabou a proteção. Isso, acabou a proteção, derrama o mel, atrai o cheiro, não pode furar os potes de pólen. Então requer um conhecimento para você mexer em qualquer espécie de abelha, né? Então é o que a gente sempre diz. Se quer criar qualquer espécie de abelha, independente da que seja, faz um curso, aprende a manejar elas, trabalhar, para não acabar, né, matando esse enxame de abelha. Exatamente, independente da abelha que seja. Daqui a pouco tu acaba com o animalzinho também
só pelo dinheiro, às vezes, ou só por se ter o mel. Nós vamos ao intervalo comercial. Na sequência, eu continuo conversando com Isaac Barbosa Pereira. Ele é secretário da Associação Amigos das Abelhas Sem Ferrão, aqui de Rio do Sul, que está trabalhando exatamente na produção de enxames, primeiramente dessas abelhas. No dia que na Jovem Pan News Difusora, nós estamos conversando com Isaac Barbosa Pereira, secretário da Associação Amigos das Abelhas Sem Ferrão, aqui de Rio do Sul. A produção de abelhas sem ferrão é conhecida como meliponicultura. O Isaac, e essas abelhas, não é essas abelhas. Tudo na natureza não está à toa na natureza, né? Desde a serpente que nós temos até as abelhas. E ocupa uma função importante na natureza essas abelhas sem ferrão, abelhas nossas aqui? Sim. Na realidade, as abelhas, entre os animais, vamos dizer assim, entre os insetos, eu acredito que até em outras espécies de animais, as abelhas são mais importantes pelo fato da polinização. As abelhas, são elas que praticamente dão sequência às plantas. Ao ciclo da vida. Ao ciclo da vida. Porque a abelha, ela faz a polinização. E sem a polinização, uma planta deixa de existir, né? Então, elas fazem essa polinização, as abelhas são as responsáveis por essa polinização. E tem um dado interessante que 87,5% das plantas com flores de toda a terra dependem das abelhas para existir, né? Olha só. Então, veja a importância dessa polinização que as abelhas fazem, né? Agora, nós temos um outro fato interessante, que a abelha nativa, sem ferrão, por ser ela mais seletiva, ela vai fazer uma polinização diferente dentro das características nossas brasileiras. Seria isso? Isso dentro mesmo. De cada região. Isso. As plantas têm uma espécie de plantas que é exatamente elas que vão lá e polinizam. E até tem pessoas que dizem que algumas plantas, em algumas regiões onde não tem essa abelha, algumas plantas já não existem, né? Porque não tem as abelhas nativas lá. E outro dado interessante é que 42% das plantas, dos produtos, de algumas plantas agrícolas assim, ó, dependem das nossas abelhas nativas. São elas que fazem essa polinização, né? Então, elas têm a sua função importante na natureza. E eu sempre analiso assim, a abelha precisa da flor para existir, né? E a flor precisa da abelha. Uhum. E nós precisamos da planta. Então, nós estamos, vamos dizer assim... Nós somos os mais dependentes, Os mais dependentes da abelha, né? Porque se elas não polinizar, se elas não fizerem o trabalho delas, as plantas não vêm, a gente não tem o nosso alimento, né? Então, elas são muito importantes. Essa é uma questão que sempre no curso o professor está passando para nós. O mais importante de se criar abelha é a polinização que elas fazem, né? Ô Isaac, às vezes nós pegamos algum mel que nós compramos aí no mercado de uma forma geral, não precisa nem dizer que este mel é produzido por abelhas exóticas, que não são nossas, não são nativas aqui da região, e o mel não é agradável, certo? O cheiro do mel é ruim, às vezes o sabor dele não é bom. A gente conversa com os próprios produtores de mel e eles dizem, olha, a safra de mel não foi boa porque as abelhas foram neste tipo de planta, por exemplo, e daí o mel não é bom. Isso não acontece com a abelha nativa. Na realidade, elas são seletivas, e então nessa questão das flores, o mel dela não acontece. Você tem um mel ruim. O que tem é diferenciado. Por exemplo, você suga o mel da guaraipa, tem um sabor e uma cor. Você suga o mel Suga, eu digo no sentido de coletar o mel, né? Claro. Você suga o mel da mandaçaia, ele tem outro sabor e outra cor. Então, a grande variedade de sabor, né? Mas a qualidade é uma só, já foi testada, provada, que é excelente, melhor do que o mel da africana, né? O que nos leva a crer que essas diferentes espécies de abelhas, elas vão em diferentes tipos de flores também. Tem flor que tal espécie não vai e que a outra vai. E daí vai dando essa diferença do mel. Isso. Seria isso? Na realidade, uma comparação, se você olhar as minhas abelhas lá em casa, você vai ver 6 horas da manhã os guaraipos estão saindo a toda. Está escuro, elas estão saindo das caixas. Vamos trabalhar. 6 horas da manhã, vamos trabalhar. Pelas 8 horas, a mandaçaia começa a sair da caixa. Uhum.
porque dependendo do horário tem um tipo de flor que está aberta. Tem algumas flores que abrem, já de noite elas se preparam para, as flores se preparam para as abelhas, né? A gente aprendeu isso. E quando dá ali pelas 10 horas, 9 horas até das 10 horas em diante, aí já tá aí as mirins, começam a sair das suas caixas, porque aquela hora com o sol faz as flores se abrir, se prepara as flores, né, para as abelhas ali. Então todas elas têm o seu período, tem o seu de trabalho, né? Flores diferentes que gerarão um mel diferenciado. Elas sabem exatamente a hora que a flor está preparada para elas ir lá coletar o pólen, né? Agora, tem uma facilidade em tudo isso, Isaac, pela variedade de abelhas, que você pode perguntar para o teu cliente. Você gosta de um mel mais forte, mais encorpado, gosta de um mel mais suave e tal. Você já sabe até de que abelha que você vai fazer a colheita, né? Então essa aí é a diferença, que você experimenta o tipo de mel que você gosta. Ah, gostei do mel da Guaraipo, gostei do mel da Mandaçaí, que é um pouquinho mais azedinho. Você leva o mel que conforme você achou melhor, né? O sabor, gostou mais. Então tem uma variedade de mel e de sabor e de cor. Você coloca ali 10 vidros de mel de abelhas diferentes, nativas, né? De abelhas diferentes, e você vai ver 10 cores diferentes. Olha só. Né? Então o sabor, a variedade em tudo, é um mel bem... O que de outras abelhas, e me perdoem os criadores de outras abelhas, quando a gente compra o mel é uma loteria, né? Isso. Você descobre o mel depois de aberto, né? É verdade, é verdade. Às vezes tu compra pela cor, o sabor não agrada. Isso. Né? E às vezes de outra forma também. Várias coisas. Eu tô falando isso porque eu tenho um mel em casa que me trouxeram de Lages, se eu não estou equivocado, e tu sente o eucalipto no mel, sabe? Tu sente claramente o eucalipto no mel. Não preciso nem dizer da onde que a abelha fez a sua colheita, né? Para fazer a produção. E não é agradável, ele é forte. É forte. Quem sabe medicinalmente ele seja um bom mel para alguma finalidade. Agora, para alimentação. E propriedades medicinais do mel da Sem Ferrão? Já temos estudos? Já tem bastante estudos feitos, né, e comprovados que eles são um mel medicinal, né, um mel que você pesquisar aí sobre o mel das abelhas nativas vai descobrir que realmente ele é um mel pela qualidade das flores, pela seletividade das flores que elas escolhem. Então o mel ele tem vamos dizer assim, ele é uma função melhor nesse sentido também, né? Era questão e daí vai depender do químico, do farmacêutico e tal, fazer a indicação do que você precisa, que não é o nosso caso aqui, né, né, o Isaac. E nós temos a Nativa, ela produz própolis, que muita gente compra? Produz própolis. Produz o própolis normal, né? E as pessoas, tem os criadores que já preparam o própolis, né? Já vendem em vidrinhos, certinho, né? Então E geralmente o própolis ele é diluído, né? Diluído. Né? Você pega uma quantidade de própolis com uma quantidade de álcool, geralmente. Inclusive o própolis das nativas diz que é bem melhor medicinal, pode pesquisar. A qualidade melhor do própolis, né? Das nativas. Olha só, tem uma infinidade, então, de características da abelha nativa que pode fazer com que a pessoa dê preferência por ela. Que trabalho vocês estão fazendo agora, o de criação dos enxames, né? Dos enxames. O próximo passo que vocês pretendem, o que é? De divulgar esse mel para encontrar mercado para ele? Na realidade, o nosso propósito é que as pessoas venham conhecer as abelhas nativas, né? A importância delas na natureza, né? E as pessoas, como é que eu digo, venham fazer um curso, né? Nós estamos oferecendo um curso, as pessoas que... Vocês querem repovoar o Brasil da sua abelha nativa, é mais mesmo. Ou menos isso, né? Depois, se der para explorar comercialmente, ótimo. Isso mesmo, Então, porque as pessoas venham conhecer, né, as abelhas, e nós também, assim, vamos ter uma exposição das abelhas sem ferrão. E a gente já falou com o secretário de eventos em Rio do Sul, e
disponibilizou três vezes por ano para a gente fazer a exposição. Olha que legal. Então ali a gente vai trazer uma variedade de abelhas. O bom pode ser qualquer lugar que não tem perigo nenhum, né? Uma variedade de abelhas, ali vai estar em exposição e para que as pessoas venham conhecer as abelhas, né? E os agricultores mesmo, que eles possam, por exemplo, cria lá só a com ferrão, que ele possa vir conhecer as abelhas sem ferrão e ter lá no seu sítio, né? Caixa das abelhas que vai ajudar nas suas plantas. Claro, né? Nosso objetivo é esse. Quem sabe às vezes até uma produção integrada, né? Isso. Se ele tem um pouquinho mais distante de casa por segurança com ferrão, um pouquinho mais próximo de casa, aquela sem ferrão, né? Isso mesmo. É possível, Isaac, digamos eu, por exemplo, eu me interessei pelo assunto, tá? Eu quero ajudar. Eu posso criar abelha sem ferrão na minha casa, por exemplo, sem interesse nenhum, nem de colher o mel, eu não tenho interesse, e deixo a caixa lá e a natureza se encarrega do resto? Pode. Tem muita gente assim, que cria abelhas por hobby. Faz compra umas caixas bonitinhas, coloca na sua casa ali e deixa ali. Quando chega a época de enxameação, ela solta o enxame na natureza, que você vai estar contribuindo, né, com o meio ambiente, com a natureza. Então, isso tem muita gente que o mel que elas produzem deve servir de alimentos para elas próprias. Para elas próprias. Então, tem muita gente que eles chamam de hobbyista, aquelas pessoas que criam abelha por bonito. Ele está ali no seu jardim, enfeitando o jardim, e ali todo ano eles soltam enxame para a natureza, está contribuindo com a natureza, né? Então, que legal. E também, se você pesquisar na internet, você vai ver que tem pessoas que criam elas em apartamento. Olha só. Uma sacadinha. E tem alguns que colocam as caixas pro lado de dentro de casa, só um caninho pro lado de fora para elas sair. Né? Que legal. Então é bem interessante. Tanto que elas não ficam voando por dentro de casa? Não. Elas vão usar só o caninho mesmo, né? Elas são tão objetivas naquilo que elas fazem. Ela pode estar perto da porta da tua casa. Elas simplesmente saem da casinha delas para pro mato, para as flores. É só esse movimento, né? Então não tem... Elas não incomodam em nada, né? Que maravilha. Então tá aí uma boa dica. Quem sabe conversando até com vocês da associação, para quem queira saber, né? Porque manutenção será pouca, não é verdade, Isaac? Se a pessoa não tem interesse de produção, é só saber a caixa adequada que você vai usar, né? Daqui a pouco tu quer fazer uma caixa de madeira e quer pintar ela para deixá-la bonita. Quanto tempo você tem que aguardar secar essa tinta para depois colocar a abelha? Então vai intoxicar e matar o bichinho também, né? E o nosso objetivo também é que as pessoas, incentivar as pessoas a criar em caixas racionais, pelo fato que, por exemplo, na nossa região nós temos 3 abelhas grandes, que é a mandaçaia, a guaraipe e a bugia, são abelhas do tamanho da africana. E na natureza, na nossa região, que a gente não tem muitas árvores grossas para elas, né? Então, de repente, a pessoa tem que ter um sítio meio distante para conhecer elas. Então, você compra uma caixinha, coloca no teu jardim ali, você vai ter uma abelha bonita, né? E vai sem risco, ela vai estar trabalhando no bairro da cidade, ali polinizando as flores dos vizinhos, então é bem interessante. E logo ela vai soltar um enxame que vai achar uma casinha para ela. Vai uma casinha, vai procurar uma árvore, vai procurar um cantinho bem sossegado. Então, é uma abelha exemplo das outras que também tem uma liderança, tem uma rainha. Tem. Cada enxame tem uma rainha. Uma rainha. Com exceção da guaraipa, que tem que ter 5 rainhas, né? Olha só. Então, mas são abelhas muito bons de trabalhar, muito dóceis, mansas, né? Eu sinto até na tua fala, o Isaac, que tu é apaixonado pela atividade, né? Sou. Em casa até a minha esposa... Vai me trocar pelas abelhas. Ela tá me trocando pelas abelhas. Eu digo, vem cá comigo então. Mas que bom isso, né? Vira uma terapia, né? É algo assim, uma atividade muito interessante, né? Você é apaixonante na realidade. Você tem uma caixinha ali, de repente você tem uma espécie de mandaçaia, você arranja uma de guaraipa, de várias espécies, e você começa a observar a diferença de trabalhar de uma delas, os horários que elas trabalham e o manejo que você faz. Então é bem interessante trabalhar com elas. Que legal. Algum animal pode atacar, por exemplo, essas caixas? Na realidade, não. Não? Porque geralmente o que a gente pensa? A africana vai atacar elas. Na realidade, a africana chegou perto, elas atropelam a africana, elas já saem de encontro. Né? A africana chegou perto, elas não deixam. Né? Então,
As caixas ficam a certa altura do chão, assim também, né? Proteger do animal doméstico, né? Para não derrubar a caixa. Isso mesmo. Então, não tem... Acho que o maior risco é derrubar a caixa. O maior predador das abelhas somos nós. Nós, né? O homem é o maior predador. Só das abelhas, Zé? É verdade. Só das abelhas? As abelhas, dos rios, né? Dos demais animais, das matas. E é interessante que a gente começa a lidar com esse meio. A primeira coisa, a gente já começa a se preocupar com a natureza, o meio ambiente. Nos nossos encontros tem distribuição de mudas, de plantas, né? Então a gente está se voltando para aquilo, para a essência da vida, né? Uhum. Então, quem gosta de jardim, então, gosta de um terreno florido, é uma grande pedida ter abelha nativa. Isso mesmo, inclusive pode fazer uma caixinha decorada. Escolhe a espécie, primeiro vai nos criadores que tem, né? Escolhe a espécie que interessar, que tem de todo tipo, tamanho e variedade. Escolhe a espécie que mais te agradou, que combina com o seu jardim, vamos dizer assim, e pode até mandar fazer uma caixinha antes. Ah, eu gostei dessa aqui. Eu vou lá e faço a multiplicação, faz uma caixinha no modelo que a pessoa quis. Eu vou lá e faço a multiplicação e coloco naquela caixinha e chamo que a pessoa... Está resolvido. Está resolvido. É muito alto o custo para você, quem sabe, fazer a tua caixinha. Me interessei, eu quero fazer uma caixinha e um criador vai fazer para mim. É caro para fazer isso? Não. A caixinha eu sei que é barato, eu estou dizendo é o custo do criador para colocar o enxame, não. Não tem custo nenhum. Ah, é? Porque elas se multiplicam. As abelhas se multiplicam. Então você simplesmente faz a enxameação antecipada. É a tua mão de obra. É a tua mão de obra ali no curso o professor sempre brinca que as caixas é tudo por alça. Tudo por alça com divisória de fórmica, dupla. Então simplesmente você desloca metade da caixa e coloca em cima de um fundo e a cobertura está pronta. Ele diz, quando no curso ele dizia para nós, marque 10 segundos no relógio essa multiplicação. Então ele simplesmente deslocava metade da caixa, colocava em cima de um fundo, cobria, estava pronto. Olha só. Então é bem simples mesmo. É até desagradável cobrar para fazer isso. É verdade, né? Porque o trabalho é tudo delas. Né? Tudo delas. Que legal, é interessante saber. Então você que tem interesse daqui a pouco, para quem sabe nós temos uma cidade extremamente florida, não é verdade? Daqui a pouco começarem a aparecer espécies aí que a gente diz, voltou a aparecer, e é o trabalho das menininhas. Isso, e daí inclusive nós temos na nossa região a bugia, que eu já comentei aqui, para as pessoas não matar, que as pessoas confundem com a africana. Ela é uma abelha do tamanho da africana, mas ela é inteira amarelinha, ela não tem lista. Você olha lá o movimento, você pensa que é uma africana, de repente tem gente que, né, já sei de casa que a pessoa queria matar, porque estava com medo, e é uma abelha totalmente inofensiva. Então, que as pessoas não matem as abelhas. Primeiro investigue. Sempre tem alguém, tem vários amigos que criam abelha com ferrão, né? Está oferecendo perigo. Fala com a gente, né, que sempre tem os amigos que vão lá buscar as abelhas. E às vezes ela se instalou com o seu enxamezinho em determinado local e a pessoa diz, vamos queimar. E a gente que é o primeiro pensamento. Primeiro pensamento. Nós temos um trabalho de resgate também das abelhas. Por exemplo, tem uma abelha no muro, que tem muitas espécies de abelha que vão em muro. A pessoa quer desmanchar o muro, lá tem uma abelha que, por exemplo, a boca de sapo, ela faz uma entrada grande e ela geralmente está em muro. Então a pessoa quer derrubar o muro, reformar o muro, tá lá aquela abelha, vai matar? Não, chama que nós vamos lá, tiramos, colocamos na caixinha, a pessoa pode até ficar com enxame, mas não uma caixinha bonitinha sem ter que matar essas abelhas. Vocês que são da associação já dizem na hora, né? Diz, olha, isso aqui é abelha africana, isso aqui nós não mexemos, ou isso aqui é uma abelha nativa, nós vamos levar. Isso. E a africana também nós temos criador que vai lá e... Claro, perfeitamente, vocês só vão encaminhar para outros. Vão encaminhar para outros, isso mesmo. Porque não vale a pena não, né? E existe até uma parceria bem interessante com os bombeiros, né? Isso mesmo. E quem sabe até daqui a pouco os bombeiros podem dizer, esse caso aqui nós vamos acionar a associação lá que o Isaac faz parte. Essa aqui é a associação do outro lá que faz parte. Não dá só acabar, né? Tirar lá. Porque eu acredito, Isaac, que dependendo da forma que você manuseia toda essa colmeia, você pode acabar com a colmeia, né? Pode. A pessoa que não sabe o que está fazendo pode acabar com a colmeia. Então tem todo um trabalho a ser feito na coleta dos potes de pólen, do mel, dos discos de cria, para cuidados com a rainha. Então tem que saber mexer com elas para que não venha danificar e matar esse enxame, né? Vocês têm algum site na internet, tem algum telefone para algum interessado que queira conversar com vocês, Isaac? Nós temos um grupo no Facebook, conforme você já falou aí, chamado Amigos das Abelhas Sem Ferrão. É o grupo, né, do curso.
E também temos o telefone que é 98-849-4684. Certo. Ou pelo telefone ou pelo Facebook, sempre alguém vai responder se alguém tiver alguma dúvida. Nós temos também um grupo no Facebook chamado Vitrine, Abelha Sem Ferrão. E lá nós temos uma exposição de vídeos sobre manejo. Do Brasil inteiro a gente coleta informações e joga no grupo Vitrine, Abelha Sem Ferrão. Então ali as tuas dúvidas, né? Você pode pesquisar ali que você vai achar muita informação, muita coisa, né? Muito manejo das abelhas sem ferrão ali. Que legal. Então, se você tem interesse de criar abelha sem ferrão, fale com o pessoal da associação Amigos das Abelhas Sem Ferrão, que eles vão indicar para vocês, por exemplo, que tipo de caixa você deve fazer para a abelha que você deseja ter. Quem faz essa caixa, porque eles dependem também dessa mão de obra, e fica tudo muito, muito mais fácil. Antes que você faça uma determinada caixa que não serve para aquele tipo de abelha, ou que seja muito grande ou muito pequena. Sempre é bom conversar. Isaac, foi um prazer conversar com o amigo, recebê-lo, aprender mais um pouquinho contigo. Faltou tempo, viu? Tinha muita coisa para se falar, não é verdade? É verdade, é verdade. A gente pensa que vai faltar assunto, na realidade, falta tempo. Falta tempo. Mas nós teremos outras oportunidades de conversar sobre essas atividades, sobre a abelha sem ferrão, e eu tenho certeza que a nossa população também vai despertar um pouquinho para essa questão da abelha e não sair com o chinelo na mão matando a abelha, né? Que não é assim que funciona. E daí eu só queria deixar que daí nós vamos ter essa exposição. A gente ainda não recebemos a data do secretário de eventos das abelhas, mas daí se você permitir, né, Aldo, no dia a gente avisa vocês aí para vocês estar anunciando. Vamos fazer uma reportagem sobre isso, né? Vai estar lá, vamos dizer, dezenas de caixas de variedade de abelhas sem ferrão para as pessoas estar ali conhecendo, né? Cada espécie. E eu acho que aí vai ser aquele grande pontapé mesmo, né? Para as pessoas verem a abelha ali trabalhando e que não tem perigo nenhum, né? Que ainda nós estamos pelo medo, né? Eu não vou colocar uma caixa de abelha lá em casa. Até quero comentar algo rapidinho aqui. Pois não. Esse dia eu estava em casa lá lidando com ela, chegou um amigo meu e trouxe um outro amigo dele. Trouxe esse cara aqui o dia inteiro duvidando da existência das abelhas. Eu abri uma caixa para ele olhar realmente que elas existem, né? Só não põe a mão aí dentro para não matar as abelhas, né? O problema não é contigo, é as abelhas. Isso mesmo. Isaac, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Imagina, eu conversei com Isaac Barbosa Pereira.